O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Estamos com o programa O que é Direito é Direito. Vou chegar na sua casa hoje para falar sobre contabilidade. A contabilidade é uma área do direito que são intrínsecas, ou seja, sempre andam juntas. É muito importante que nós tenhamos conhecimento sobre o trabalho de um contador nas nossas vidas. Como o programa fala sobre direito, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é uma contadora que particularmente é minha contadora também. O escritório dela é repleto de mulheres. Então estou aqui com a Nilza, que trabalha junto com a Kátia, e ela vai falar para a gente a questão da contabilidade, como se faz, as prevenções em relação a ter problemas jurídicos futuros. E é um prazer ter aqui no programa, viu, Nilza? Olá, Janaína, como vai? Tudo bem? É um prazer para mim também poder estar aqui, divulgar um pouco do nosso trabalho, que é pouco conhecido pela população, mas que é muito importante, que pode mudar o rumo tanto de processos quanto da própria pessoa física, porque se ela não tiver instruções, ela pode cometer erros que pode levá-la a grandes penalidades. Isso aí, Nilza. E falando sobre erros, na sua vivência prática, né, na sua prática de escritório, quais são os erros mais comuns que vocês têm no escritório de contabilidade e que prejudica de forma muito ruim as pessoas por realmente não ter conhecimento do trabalho de um contador? Porque muitas pessoas pensam que contador é só aquele que faz a declaração do imposto de renda, né? Sim, na verdade, o maior erro das pessoas é não passar as informações corretamente. Por quê? Porque se você tem uma vivência com o seu contador, se você conversa, se você tem uma boa comunicação, assim como com o seu advogado, você tem que sempre falar a verdade para o seu contador, porque ele vai saber te orientar se aquela prática vai te levar a algum erro. Mas eu acho que o maior de todos é que reza a lenda que ainda existem pessoas que acreditam que podem sonegar impostos no Brasil, quando a gente tem hoje um sistema monetário que é totalmente eletrônico. Isso tem trazido grandes problemas para os contribuintes. Eu vejo na área tributária do direito, né, realmente essa questão, porque as pessoas acham que podem enganar o leão realmente, né? De repente chega para a gente no escritório com um problema sério. Aí eu preciso pedir socorro para um contador me ajudar numa defesa, mas que as pessoas hoje, né, dão nota fiscal paulista, as pessoas hoje informam, fazem PIX e acham que o sistema nosso, né, o e-social, temos vários, é tudo interligado e pensa, não vão descobrir que eu tenho dinheiro. Não, hoje em dia eles rastreiam tudo, não é, Nilza? Inclusive, você acredita que existem pessoas que fazem aplicações financeiras com o dinheiro que eles receberam sem origem? Por exemplo, as pessoas fazem transações comerciais, fazem vendas de imóveis, ou até mesmo dinheiro da empresa, coloca na sua pessoa física e faz investimentos. E não tem o lastro desse dinheiro, né? Eu não tenho lastro desse dinheiro. Quando chega na época de fazer o imposto de renda, aí a pessoa diz assim, olha, eu tenho 100 mil reais investidos. E ela tem um prolabore de um salário. Então... Aí você precisa de uma varinha mágica, vamos fazer uma mágica. Sim, aí eu digo, você precisa de um advogado. Por quê? Porque, gente, é tudo interligado. Essa mentalidade é muito retrógrada. Isso não existe mais. Hoje a função do contador é estar bem antes da mesa. Antigamente o contador ficava atrás da mesa, gerando as guias, consertando as notas que eram feitas à mão. Hoje não. Hoje a gente tem que orientar, a gente tem que estudar a legislação. Só que, infelizmente, muitas pessoas, elas acham que o nosso trabalho é ajudar o governo. Eles não entendem que, na verdade, nós queremos que ele faça tudo corretamente para não ter problemas futuros, para não ter passivos jurídicos, que depois são colocadas multas, juros, e sonegar pode levá-lo a falir a empresa.
Isso numa pessoa jurídica, né? A pessoa física, o leão pode aplicar multas grandes, bloquear CPF, Sim. bloquear essa questão. Às vezes a pessoa não passa em um concurso público porque não está em dia com o imposto, né? Ou tem algum problema com a Receita Federal e muitas pessoas não dão a real importância que deveria dar. Por isso que é importante que nós temos um contador para que ele te oriente em relação a isso, para você não procurar ele somente na época de abril que tem que fazer o imposto de renda, viu, pessoal? Na verdade, o imposto de renda, ele está acontecendo. As pessoas pensam que eles vão chegar no ano que vem e já está tudo pronto e a gente vai pegar a nossa varinha de condão e vai resolver o problema. Na verdade, pessoal, o imposto de renda acontece todos os dias. Você precisa pensar, eu vou fazer um investimento, eu vou adquirir um imóvel, eu preciso recolher os impostos desse imóvel que eu acabei de vender. Tudo acontece durante o ano. Quando chega o ano da frente, você só vai fazer uma declaração. As pessoas pensam, a nossa consultoria nos deu uma resposta muito interessante, que as pessoas acham que não é uma declaração de imposto de renda, que seria pagamento de imposto de renda. Na verdade, às vezes você vai declarar, você vai ter o seu dinheiro restituído e você vai andar de acordo com o fisco. Quem não faz as declarações tem seu CPF bloqueado, pode ter sua aposentadoria suspensa, você pode ter direito a remédios de alto custo bloqueados, você pode perder benefícios que você realmente tem direito, porque o cidadão tem que cumprir com seus deveres. Então, entregar essa declaração em dia é algo assim primordial, é algo que as pessoas têm que entender que vai ter uma penalidade, vai ter uma multa, e a gente está lá o tempo todo para atender. É isso aí, gente. Vocês viram como que a contabilidade é importante? Estou aqui com a Nilza, contadora, experiente sobre esse assunto do imposto de renda, mas também, principalmente, sobre prevenção de passivos. Como que você pode ter um contador que vai prevenir a sua empresa que ela tenha problemas com o fisco? Aguarde que nós voltamos logo após o intervalo. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Estamos de volta com o programa O que é Direito é Direito. Estamos com quem? Com uma contadora especialista em passivos. Você que é empresário, que às vezes não tem um contador na sua empresa, nós estamos com a Nilza, que ela está explicando a importância da contabilidade dentro da sua empresa. E nós, como advogados, sabemos como é importante o trabalho do contador, seja na questão previdenciária, seja na questão tributária, às vezes principalmente em relação quando tem que fazer cálculos para trabalhista ou cálculos relacionados à questão de alimentos. O contador é muito importante porque ele pode ser uma fonte fidedigna que coloca todas as planilhas em dia para que a gente execute um cliente ou não. Então você que é um empresário, você que é um cidadão que não conhece muito da contabilidade, a Nilza está explicando isso para a gente. E Nilza, me fala um pouco sobre essa questão da prevenção dos passivos jurídicos dentro de uma empresa. É comum que uma contabilidade, às vezes, não é bem feita e, como você disse no bloco anterior, que gera passivos que pode falir uma empresa. Em relação à responsabilidade dos sócios, né? Normalmente a empresa tem 2 sócios ou uma. Como que é feita essa divisão das dívidas tributárias? Quais são as questões que os sócios de uma empresa precisam estar atentos para evitar
com que uma falha, como você disse também, às vezes a empresa ou o cliente chega até você e acaba omitindo informações por achar que você vai fazer algo que vai prejudicá-los e que vai favorecer o governo, mas muito pelo contrário. Você quer realmente ter uma transparência, falar, não dá para sonegar mais imposto, não dá, mas eu preciso que você me faça o máximo possível para que eu tenha uma transparência e que a minha empresa não fique tão prejudicada, que é essa prevenção do passivo. Fala um pouco disso. Os sócios, eles são totalmente responsáveis por todas as obrigações da empresa, na proporção em que eles participam do capital social. Então, se eles participam 50-50, cada um é responsável por metade das responsabilidades. Se essa proporção for diferente, cada um responde na sua proporção. Aí eu saí de uma sociedade. Eu sou responsável por tudo que acontecer até o momento em que eu estava naquela empresa. Se acontecer um fato gerador de qualquer sanção após eu ter saído dessa sociedade, a responsabilidade não é mais minha. Mas o fato de Deus me desligar de uma sociedade não tira a minha responsabilidade anterior. Então é muito importante que o empresário entenda que, por exemplo, vamos falar da parte trabalhista, que às vezes as pessoas não levam tão a sério, as pessoas estão tão preocupadas com a guia que chega, porque eu vou pagar o imposto, porque eu tenho que sonegar, e tem funcionário sem registro da empresa. Pois é. E aí o funcionário aparece no escritório e a gente nem sabe da existência dele, e isso sim pode causar um problema muito sério. Então, hoje nós temos a questão da SST, que é a segurança no trabalho. As empresas estão obrigadas a ter um engenheiro do trabalho que vão orientá-las corretamente. Hoje, o nosso relacionamento com o engenheiro do trabalho, ela é tão importante quanto com o advogado. Porque a gente tem que trabalhar de uma forma que a gente se complete. É harmônico, né? Porque um complementa o outro. Exatamente. Qual que é o número, assim? Tem o engenheiro do trabalho, tem o técnico de segurança do trabalho. Tem um número de funcionários para que a empresa tenha a obrigatoriedade em ter um técnico, ou alguém que dê só uma assessoria, pode ser hoje só uma assessoria, não precisa ter alguém dentro da empresa. Tem empresas especializadas, Janaína. Empresas especializadas para fornecer esse trabalho. Hoje isso não é feito mais dentro do escritório de contabilidade. E uma empresa que seja MEI, Simples Nacional, lucro presumido, se ela tiver um funcionário, ela tem que ter um convênio com essa empresa. Ela pode escolher se ela vai ser periódica ou se vai ser mensal, como fica melhor para ela. É lógico que uma empresa com muitos funcionários precisa de mais atenção, mas todos precisam ter um técnico de segurança do trabalho. E aí entra essa questão, né, dos sócios se entenderem com relação a isso. A validade dos documentos contábeis, Janaína, nós tivemos uma reunião do CRC da nossa associação comercial falando sobre isso. Às vezes o empresário, ele não quer enviar para a gente extratos bancários para a gente fazer as demonstrações contábeis. Então fica aí a dica, ninguém mais aceita um balancete, um balanço que não tenha lançamentos das demonstrações, porque o CRC entende que esse documento, ele não tem veracidade. Você sabe que nós advogados, pedimos justiça gratuita e muitas das vezes, e quando é empresa, não vale um atestado de hipossuficiência nessa declaração. Então precisa demonstrar a questão financeira da empresa. E até um tempo atrás, os balancetes simples, o juiz aceitava. Hoje o juiz já não aceita mais os balancetes. Sim, nós fomos avisados, nós fomos chamados, reunidos na Associação Comercial aqui em Mococa, com um representante do CRC, nos falando sobre isso. A empresa pode ter somente um livro caixa? Sim, se ela não tiver conta bancária. Se ela tiver conta bancária e o seu contador não colocar isso nas demonstrações e você sofreu um processo, esses documentos não têm validade. Entendi. Eles têm que ter a veracidade das informações. Por isso que é tudo num sistema hoje, né? Sim, tudo online, né? Na verdade, a contabilidade que ficava guardada na gaveta acabou, tudo é enviado para a Receita Federal e tudo influencia diretamente na vida dos sócios, que a gente diz que a pessoa física e a pessoa jurídica andam conjuntas. Né? Então é preciso, durante o ano, você entender que o dinheiro da empresa não é seu, ele é da empresa, e que você não pode simplesmente sangrar a empresa sem ter lucros fiscais,
porque isso vai ser um problema muito sério com o seu imposto de renda. Como que você vai saber de tudo isso? Você é obrigado a saber de tudo isso? Não. Você precisa ter assessoria contábil de alguém que está sempre antenado, buscando informações, que tenha conhecimentos. Nós temos bons escritórios de contabilidade na nossa cidade, temos contadores muito responsáveis. Eu falo que meu avô era um grande contador, o João Rota, né? Foi professor de contabilidade e eu lembro muito dele realmente na época dos livros caixas que existiam. Então ele sempre tinha 2 canetinhas Bic no bolso, azulzinha, vermelhinha, e ele fazia todas as anotações perfeitas. Eu falo assim, Mococa realmente é um berço de grandes contadores, né? Sim, sim, nós temos muito bons profissionais. Tem bons profissionais nessa área que realmente precisam ser valorizados, porque hoje nós temos essa questão que você disse, né, de não misturar a questão física, às vezes, com a jurídica, mas eles pegam um patrimônio e colocam tudo na mesma cesta, né? Tudo no mesmo balaio e não separa as coisas. Existe uma lei que proíbe, né? isso. Mas tem muitos que ainda não, porque não tem o conhecimento, fazem isso, mistura, pega o caixa da empresa para pagar conta pessoal, não retira, aí coloca tudo junto e as pessoas não sabem, aí depois chega um problema, corre no escritório, bate na porta, me ajuda por favor, né? E então, uma lei que existe sobre essa questão. Sim, é a chamada lei da entidade. Para quem não sabe, essa é a chamada lei da entidade. O dinheiro da empresa não é do empresário. Viu, pessoal? Uma dica boa. E é importante dessa contabilidade também para organizar a empresa, né? Para a empresa crescer, para que ela não tenha nenhum efeito surpresa. Porque às vezes no escritório chega alguma empresa que está querendo fazer uma RJ, né? Antes de convolar em uma falência, eu acho que falta essa questão da contabilidade, porque a recuperação judicial hoje ela ajuda bastante, né? Uma empresa perto do que era antes, os passos de uma recuperação judicial. Mas vocês têm um trabalho importante nisso, né, Nilza? Sim, com certeza. Na verdade, para a gente poder saber se a empresa está ou não se recuperando, Janaína, a gente precisa ter uma evolução. Eu digo que quando você paga uma contabilidade, mas ela não te serve para tomada de decisões, é como se você jogasse esse dinheiro fora. Então, é uma peça muito importante. Uma contabilidade bem feita, na verdade, a contabilidade ela é para isso, é a ciência que registra e dá autonomia para decisões, se ela estiver sendo bem elaborada, tiver as informações corretas e o contador estiver fazendo o seu trabalho corretamente, você às vezes não precisa chegar numa recuperação judicial. Porque o contador vai te apontar, olha, tem deficiências, você precisa... Tá aqui. Isso, a falha está ali. Não, chegamos, não dava mesmo para reverter, chegamos numa recuperação judicial. Então, ter esses registros é imprescindível. Não dá para sair de uma recuperação judicial sem ter essa documentação. E para a gente estar encerrando, Nilza, quais são essas práticas contábeis, né, que você recomenda para as empresas manter a sua contabilidade como uma verdadeira aliada na vida dos empresários, das pessoas físicas? Passa esse recado para eles, principalmente nesse momento, né, onde nós estamos muitas pessoas desesperadas pela questão do tarifaço. Nós temos uma cidade que praticamente trabalhamos aí com grandes produções da agronegócio, agropecuária. Então, assim, eu vejo uma preocupação muito grande. Temos lojas que são grandes de peças de tratores, que dependem, né, da agricultura. O comércio todo em si acaba girando em torno disso, então é o efeito cascata. E muitas pessoas têm perguntado, acredito que no teu escritório também, em relação a isso. E como que poderia ser feito? Eu acho que tudo se resume em comunicação. Se você está sempre em comunicação com o seu escritório de contabilidade, você vai ser orientado, você vai saber das mudanças. E sabe, Janaína, eu sei que esse tarifaço, ele vai criar grandes mudanças pra gente, mas acho que tem algo que vai impactar muito mais na vida dos brasileiros, que é a reforma tributária que começa em janeiro. Estamos em agosto e nenhum cliente pergunta pra gente como é que vai ser a partir de janeiro, porque as pessoas não acreditam que ela vai chegar. E vai chegar, né? Ela já chegou. Não, vai chegar agora. A gente fala assim, os sistemas, porque nós temos muito contato com o pessoal que trabalha com softwares. Eles já estão em treinamento pela Cefaz,
para poder fazer as mudanças necessárias. Agora, em 1º de outubro, já acontece a primeira mudança no layout das notas fiscais. E quem não pensou, não se preparou. Eu tenho a mentalidade de que eu emito nota daquilo que eu quero. A partir de janeiro, tudo vai ser tributado na fonte. Se você não tiver uma pessoa, se você não tiver uma boa contabilidade que te ajude a precificar o seu produto, analisar os seus custos e entender que o imposto faz parte dos seus custos, da rotina, não tem como. Quando chegar em janeiro não vai sobreviver. Por quê? Porque imagine que uma pessoa hoje fature 200 mil e reza a lenda que existem pessoas que tiram 5 mil dessas notas. Então esse imposto que ele não paga, na verdade, ele não está colocando no custo, ele está gastando esse dinheiro, porque quando você não paga, você não guarda. Não guarda. Você não guarda esse dinheiro para possíveis atuações. Então, a comunicação. E quando o contador diz para o cliente o que ele precisa fazer, nós estamos visando o bem. Nós estamos tentando evitar passivos jurídicos, passivos trabalhistas. Nós somos aliados. E quando a gente tem uma boa comunicação com o cliente e ele tem essa confiança, tudo se resolve. Porque às vezes tem aquele jeitinho. Não tem como dar um jeitinho, gente, não tem mais como dar um jeitinho. Acabou o jeitinho. Aquele jeitinho que sempre existiu, que as pessoas falavam, vamos dar um jeitinho. Não existe jeitinho para mais nada. Não. Sim, é branco ali, certinho na linha, regrada, porque com certeza uma hora você vai bater na porta de um escritório de contabilidade. E existem outras alternativas. Existe o planejamento tributário, existe a questão do advogado que pode te orientar. É a prevenção, né? Isso, exatamente. É isso aí, pessoal. Acredito que vocês tenham conhecido um pouco do aspecto da contabilidade na vida de vocês. Para mim foi um prazer receber a Nilza aqui. Em breve gravaremos mais sobre o assunto. E para todos vocês, tenham aí uma ótima semana e ficamos com o programa O que é Direito é Direito. Para mim foi um prazer estar aqui e desejo sucesso a todos e estaremos aqui quando vocês nos convocarem. Estarão sim. Obrigada, Nilza. Obrigada.